No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Ao amanhecer deste dia triste, a vida de José Carlos Ferreira se encerrou, marcando o fim de um longo e nobre percurso que ele viveu com generosidade e coragem. Nascido em São Cristóvão, pequena vila do sertão do Piauí, em 1950, José Carlos cresceu rodeado da simplicidade do campo e o amor de seus pais humildes, que lhe transmitiram a paixão pela natureza e o desejo de construir um futuro melhor. Dedicou-se ao ensino de ciências exatas e matemática durante mais de 30 anos, transformando muitas vidas em suas escolas. Ele era apelidado de professor da gente por seus alunos, que o admiravam pelo seu compromisso com a educação de meninas e meninos carentes. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público. A vida pessoal também foi marcada por algumas dificuldades, como a morte precoce de sua esposa e mãe de seus filhos, Maria da Luz. Mas ele sempre se levantou e continuou em frente, inspirado pela lembrança dela e pelo amor que eles compartilhavam. Seus filhos, Maria Eduarda e José Roberto, são hoje professores como seu pai, seguindo o legado de dedicação à educação. No sábado, gostava de tocar violão com amigos no porão de sua casa, enquanto os olhos dos presentes brilhavam ao ouvirem as canções de seu ídolo, Vinícius de Moraes. Seu sonho era construir uma biblioteca pública em sua cidade natal, e apesar dos muitos obstáculos encontrados no caminho, conseguiu abrir suas portas para a comunidade antes do seu partida. Se lembra da televisão. No programa Gente que Faz, exibiram uma matéria sobre sua trajetória. Se lembra dos diálogos de rádio, falaram dele no programa da Rádio Nacional. E o jornal local, Correio do Piauí, sempre ressaltou a importância de sua obra. José Carlos adorava o silêncio da manhã e o aroma do pão fresquinho que saía da forno da casa dos seus tempos de criança. Ele gostava de cortar lenha no quintal, sentindo-se mais livre a cada corte. E por fim, o seu quarto, com as coisas que ele amava, uma vitrola antiga com discos riscados, um relógio de cuco em sua mesa de trabécia e uma plantinha de abacaxis na janela. E assim, José Carlos Ferreira se despede de nós, deixando para a posteridade o legado de um homem que dedicou sua vida a gerações futuras. Ele será lembrado pela sabedoria e paciência, por seu olhar amigável e pelo gesto simples, mas poderoso, ensinar. A rua onde ele viveu sempre ressonará com a música de seu violão, e o silêncio da manhã jamais será tão bela sem sua presença. Hoje despedimos-nos de Elza Ferreira, mulher nascida em 1956 em uma pequena vila de Minas Gerais chamada Serra do Sol. Filha de pais humildes, foi a quinta de 6 irmãos que precisaram aprender a viver com o mínimo e amar os um ao outro. Elza foi professora de literatura durante mais de 40 anos, dedicando-se às crianças do ensino fundamental na região da qual veio. Além disso, ela escrevia poemas que eram lidos em todo o estado. Seu talento literário foi reconhecido em 2016, quando ganhou o Prêmio Machado de Assis com um poema sobre sua terra natal. Elza nunca se casou, mas dedicou toda a vida às crianças e ao ensino. Ela gostava de bordar e costurar roupas para seus alunos que precisavam e também cultivava rosas em seu quintal, cuja vista era deslumbrante. Seu trabalho não passou despercebido. Em 2013, recebeu o título de professora emérita pela cidade onde ensinou por mais de 20 anos, sendo muito admirada pelos alunos e colegas. Seus antigos alunos, a _start, iam com carinho e respeito. Em 2012, sofreu um golpe pessoal com o falecimento de seu filho mais novo em um acidente de carro. Mas Elza levantou-se da tristeza e continuou ensinando como a vida continua após os sofrimentos. Seu nome foi citado no telejornal da Globo como um exemplo de pessoa que sobreviveu à dor e continuou viva.
Seus colegas e ex-alunos lembram Elsa como uma mulher gentil, inteligente e carinhosa. Eles falaram sobre ela no programa da Rádio Nacional e se emocionaram ao ouvir as palavras dos apresentadores que a homenagearam. Elsa morreu às 8h30 desta manhã, de causas naturais. Seu corpo foi velado na casa onde viveu por muitos anos e onde sempre havia o cheiro da goiabada e das ervas secas na prateleira do cozinheiro. As orquídeas que cuidava com tanto carinho estavam presentes em sua quarta, junto com seus livros favoritos, Os Siete Galeantes de Avalon e Dom Casmurro. Ela será lembrada pela dedicação aos seus alunos, pela bondade e pelo amor por seu quintal cheio de flores. Elsa Ferreira deixou um legado para muitas pessoas e sua morte foi sentida profundamente na comunidade que a _startava. Na terra dos contrastes e da vitalidade, Chico Buarque surgiu como um fenômeno, uma voz inconfundível que se entoa nas matas verdes e avenares das terras brasileiras. Seu nome é sinônimo de resistência cultural, de música popular que se ergue e vence as adversidades em pleno estreito caminho do Brasil. Ele nasceu no coração da capital, numa casa cheia de sons e ritmos, onde o caos era acompanhado por harmonia e as notas da guitarra dançavam na alma dos habitantes. A infância de Chico foi um poema vibrante, uma composição de cores e sonhos que se fundiam no coração do menino, futuro criador de canções que fizeram história. As ruas da cidade, com seus mistérios e suas alegrias, foram palco das primeiras experiências de Chico como compositor. Ele aprendeu a ouvir o ritmo do tempo, a sutileza dos acentos e as mensagens silenciosas que se escondem nas olhadas e nos gestos. E toda essa riqueza humana foi transformada em letras que cantam o amor, a tristeza, a esperança e a luta pela justiça social. Chico Buarque é uma espécie de guardião das tradições musicais brasileiras, um alquimista que mistura as notas do passado com o vigor dos tempos modernos. Sua música é como um rio que corre através da história, carregando consigo as lembranças e os sonhos de uma nação. No palco, Chico Buarque é uma força natural, um guia que conduz o público por emocionais jornadas musicais. A voz dele se funde com a dos milhares, criando um coral harmonioso que reverbera nas almas presentes. E quando as notas mais altas se esgotam e o silêncio retoma o controle, só resta respirar o momento, imbuído pela magia da música de Chico Buarque. Para ele, a música é uma linguagem universal, um meio de comunicação que transpõe as barreiras do entendimento e do conhecimento. E suas canções são como pedras preciosas esculpidas com amor pela própria mão do artista, cada uma delas brilhando com seu próprio brilho, mas unidas por um só espírito criativo. A obra de Chico Buarque é a memória viva da música popular brasileira, uma testemunha das transformações sociais e políticas que o país passou por _start assista. Seus versos são como reflexões sobre a humanidade, uma análise do coração humano e de suas emoções, paixões e sonhos. Ele é uma espécie de pai da música brasileira, uma figura reverenciada pela geração que o antecedeu e respeitada pelos artistas contemporâneos. Sua influência é tanta que é impossível falar sobre a música popular sem citar seu nome, sem recordar as inúmeras canções que transformaram as vidas de milhões de brasileiros. Chico Buarque é uma espécie de árvore centenária das artes brasileiras, uma flor que brilha no meio do campo e que, mesmo com suas folhas secas e seus frutos maduros, continua a dar sinais de vida e criatividade. E é esse espírito inquebrantável, essa força vital que ele transmite em seu trabalho, que o faz um dos maiores nomes da música brasileira e uma referência mundial na música popular. No coração do Rio de Janeiro, onde as montanhas se abraçam a mar, nasceu Chico Buarque, filho da terra e do céu, filho do historiador que andava à procura das raízes do Brasil, e que o entregou ao canto dos árvores. Na casa de infância dele, os livros eram amigos vivos e a música caminhava nas veias, como sangue. A família Buarque era um olhar sobre o mundo, uma mente aberta aos segredos da história e às harmônicas emoções da vida. E Chico, desde cedo, se deu ao luxúrio do verso, ao prazer da melodia que surgiu das pessoas e dos lugares mais comuns. Aquele menino, com os olhos azuis e o coração cheio de sonhos, vivia em um mundo de palavras e música, onde o mar e as montanhas eram as notas do seu futuro canto. A vida era uma balada linda e ele, com suas mãos pequenas, já tocava o piano como se tivesse nascido para isso.
A casa dele ressoava de versos que caíam dos livros e das conversas, de sonhos que voavam nas matas do Rio de Janeiro. E a música, sempre a música, era a alma daquele canto que surgia das ruas, dos barcos no mar, das lindas meninas que sorriam no jardim da Casa Grande. Chico Buarque foi uma flor que brotou no meio do verde e azul do Rio de Janeiro, um poeta nascido para contar a vida dos homens em versos, num mundo onde a música é o coração e as canções são as almas das pessoas. Ele cresceu entre as histórias e os sonhos, nas horas longas do silêncio, comendo palavras e melodias como um pássaro que desliza pelos ramos da vida. E a música, sempre a música, foi sua alma, seu refúgio, seu mundo. E hoje, quando ouvimos as suas canções, sentimos o mar e a montanha, os livros e as conversas de uma família que amava a vida e a arte. Chico Buarque é um poeta do Brasil, um homem que conta histórias com a música, um sonho que vive nas notas de piano e nos olhos azuis daquele menino que já era um artista. A juventude dele, aquela época brilhante e tempestuosa, foi cenário de grandes transformações. O Brasil se abriu caminho para o moderno e, em meio à construção de edifícios, prédios e urbanização acontecendo em suas ruas, Chico Buarque buscava soluções arquitetônicas naquele mundo sólido e rígido. Mas foi no universo sonoro que ele encontrou as coisas mais frágeis, mas mais sutis e resilientes: a música. A arquitetura era uma linguagem concreta, mas a música, essa língua dos anjos, era o lugar certo para expressar sentimentos e pensamentos que o jovem Chico tinha dentro de si. E assim, as primeiras composições surgiram, como flores nascem do solo, delicadas, frágeis, mas poderosas. Cantigas cheias de poesia e sentimento, que transformavam os sentimentos mais profundos em letras. Cada uma delas era um diário, um olhar para o mundo e, ao mesmo tempo, um olhar para dentro de si mesmo. Era como se Chico tivesse uma alma dividida. A arquitetura falava da razão, enquanto a música falava do coração, da paixão, da liberdade e da inquietude. Mas foi nesse mundo dividido que ele teve que enfrentar a censura e a repressão durante a ditadura militar. Eram tempos difíceis, de medo e de silêncios forçados. Mas Chico, com sua voz brilhante e firme, não se cedeu. Ele foi transformando essa repressão em uma força. Essas dificuldades apenas fortaleceram sua identidade como artista, e ainda mais quando, juntamente com sua irmã, lutou pela liberdade de expressão. Ele se tornou um símbolo da luta pelo direito à diversidade cultural, representando o Brasil em eventos internacionais. Era uma espécie de mensageiro dos sonhos e das esperanças de um povo que lutava pela liberdade e contra a opressão. E então, aquela vocação que surgiu no início da juventude, floresceu e se transformou em um legado. Chico Buarque é mais do que um artista, é uma força, uma voz que nos lembra o poder da liberdade de expressão e da verdade. Ele nos mostra que mesmo nas tempestades, é possível encontrar belas flores e cantar a vida. Chico Buarque, o genial criador de melodias que afundam-se na essência brasileira, é mais do que um nome. Ele é uma promessa de esperança, um refúgio para aqueles que procuram a beleza em notas e palavras. Nascido na fase dourada da música popular brasileira, Chico herdou os legados dos grandes nomes do passado, mas construiu seu próprio império de sonhos. A cidade de São Paulo, com seus arranha-céus e ruas ensolarilhadas, foi palco de sua evolução artística. A cada nota tocada, a cada verso escrito, a vida urbana se desdobrava em seu coração, transformando-se em inspiração para os seus maestros sonoros. Em meio ao ritmo acelerado da cidade, Chico descobriu o segredo de sua voz, a capacidade de transcender o tempo e o espaço através da música. As notas de suas composições se entrecruzam com os olhares da gente comum no metrô. As palavras de seus romances inspiram sonhos em jovens aspirantes a escritores, e Construção é o hino dos que lutam contra o esquecimento. Ao longo de sua carreira, ele se transformou em uma espécie de poeta da resistência brasileira. Sua música tornou-se uma forma de protesto, e suas canções transmitem a mensagem de que o Brasil não deve desistir. Seu talento consagrou-se com prêmios, mas o verdadeiro reconhecimento vem do coração do público. Em seus álbuns, Chico consegue retratar a vida brasileira em suas várias facetas: o amor e a tristeza, a alegria e o sofrimento, a esperança e o desespero. E o que mais caracteriza seu talento é a habilidade de transformar sua própria experiência em histórias universais.
Chico Buarque se tornou uma figura lendária da cultura brasileira, um testemunho vivo da força e do carisma da música popular. Seu legado é a prova de que, mesmo nas tempranhas primeiras do amanhecer, a sonoridade do Brasil se assemelha à voz de Chico Buarque, eternamente presente no coração das suas canções. A música de Chico é um baluarte da memória brasileira, e cada nota que toca é uma testemunha do tempo, uma página adicionada à narrativa nacional. Ele é a chama que ilumina as trevas da ignorância, uma força que inspira em gerações futuras. A vida de Chico Buarque é uma história de amor e fé na música, uma viagem pelo tempo e no espaço que transformou-se em um sonho realizado. Seu nome vibra com o encanto da cultura brasileira, e suas canções são a prova de que, mesmo nas horas mais sombrias, a música é o nosso refúgio e a nossa salvadora. O legado de Chico Buarque é o de um artista que ajudou a moldar a identidade cultural do Brasil, unindo música, literatura e engajamento social. Ele é lembrado por ensinar que a arte pode ser tanto beleza quanto denúncia, tanto consolo quanto protesto. Sua voz continua viva como referência de integridade, talento e coragem, assegurando-lhe um lugar eterno na memória coletiva do povo brasileiro. Aquele olhar profundo, tão semelhante aos lábios delicados que abraçavam as notas mais sutis de suas composições, deslizava pelo tempo, como um rio fluente através do Brasil e seus sonhos. Com cada corda tocada em uma viola que ele considerava um extension da alma, Chico Buarque derramou poesia nas ruas, nas casas e nas almas de todos. Era como se a cidade se transformasse em página encantadora, onde as notas se fundiam com os sons do futebol transmitido pelos rádios e com o zumbido do táxi que passava na avenida. Ele era o som e o silêncio da gente, o olhar que recua para mirar a beleza desconhecida em cada canto. Seu legado é o de um homem que se esforçou por entender os outros, por encontrar a melodia oculta na dor e no sofrimento da vida brasileira. Ele cantava com a voz do povo, ensinando-nos a celebrar a vida com amor, coragem e desejo de justiça. E, hoje em dia, quando a chuva cai sobre a cidade